graça e a paz do Senhor esteja com você. Mais uma vez estamos aí no ar. Aí você vai dizer, pastor, vai falar o quê? Pois é, não foi desta vez que a gente vai se reunir no templo. Ainda não dá. Ainda não dá. Embora as autoridades tenham liberado os cultos presenciais, mas como cautela e como prudência, nós entendemos que o momento ainda é preciso a gente dar uma segurada. Então vamos manter, né, a nossa caminhada, né, consistente até agora, mas sempre de olho no que está acontecendo em nosso derredor. Né? Então, ainda não dá. Não é o momento da gente forçar a barra. Ah, mas já foi liberado. É verdade, as autoridades liberaram sim os cultos presenciais, guardando os limites, né, do decreto, né, do governo, que diz que deve haver sim um distanciamento, uso de álcool gel, uso de máscara, tudo isso a gente já sabe. Mas nós estamos vivendo um momento assim diferente. As medidas, muito embora tenham sido tomadas, elas não ainda estão surtindo o efeito desejado. Então se faz necessário que a gente aguarde um pouco, espere mais um pouco, né? Foi tão bom quando nós tomamos lá atrás a decisão de não abrirmos, e aí logo no domingo seguinte vocês devem lembrar que foi preciso fechar os templos de volta. Então, a ascendência não tem sinalização de curva e a gente precisa se cuidar. Estamos vendo aí, cada dia mais, o número de óbitos, de pessoas que estão se infectando, e a coisa está pegando. Então, enquanto a gente puder cuidar, vamos cuidar sim. Vamos cuidar, ok? Isso é para o nosso bem, é para o seu bem, para o meu bem, é para o nosso. Nós estamos aí, tantas pessoas estão sofrendo, né, por conta da infecção, e outros que estão perdendo seus entes queridos aí, numa situação que é difícil, nem fazer um velório digno, para se despedir, não tem isso. Então é o momento de a gente ter cautela, ok? Muito bem. Queria abraçar todos. Nós gostaríamos de estar nos abraçando, mas vamos ter que aguardar. Vamos ter que esperar o tempo de Deus, aguardar em Deus, que sabe todas as coisas. Ok? Muito bem. Como é que foi seu dia hoje? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, como é que foi o dia dela? Então, alguns correram um pouco, outros foram muito bem, outros que foi puxado, foi cansativo e coisas do gênero. Mas está aí, as coisas acontecendo, né? Graças a Deus estamos aí firmes nas promessas de Jesus, não é verdade? Então, forte abraço para você mais uma vez, você que está conosco nessa noite. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Né? Eu não tenho aqui as condições, pelo menos pelo equipamento aqui, de ver as pessoas que estão entrando. Existe essa condição, mas eu não tenho aqui essa condição de estar vendo as pessoas que estão entrando, né? Aí para nós realizarmos esse culto, né, de oração, de pregação da palavra. Acho que você tem motivo de oração. Vamos agradecer, né? Isto.
Não vai agradecer a Deus por aquilo que Deus já fez. Deve ter feito coisas na sua vida. Com certeza você tem algum motivo de gratidão a Deus. De gratidão a Deus. Às vezes a gente pensa que olha só para o nosso mundinho, né? E acha que só a gente está sofrendo, só a gente tem dificuldade. Mas dá uma olhada um pouquinho para diante. Dá uma olhada para a sua direita, para a sua esquerda. Veja bem o que está acontecendo. Dá uma olhada no que está acontecendo em redor. Tem gente com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Então, vamos agradecer a Deus. Depois a gente elenca aí os motivos de oração, né? Os motivos de oração. Se você tem condição, você pode estar em seus pedidos de oração. Eu não sei como é que está, mas eu vou pedir até para a Fabiana, para a Laís, que está ali atrás, para verificar se você aí no canal, na fanpage, e se você tem motivo de oração, você vai passando para ela, tá ok? Na fanpage. Então, estamos com uma dificuldade aqui, porque a Laís que não tem condição de acessar. Eu não tenho Facebook, então, mas eu posso ver aqui, depois eu te falo. Então ela vai observando ali, se você tiver algum pedido de oração específico, você pode olhar, ela pode passar que a Laís vai estar ali, ela vai anotar, ela vai acompanhar e vai anotar. Ok? Nós vamos estar primeiro agradecendo a Deus. Pega aqui, Laís. Posso anotar aqui no negócio? Pode anotar? Então tá bom. Tá ali, ó. Ela tá. É outra maneira de trabalhar. A gente já vai no papel, né? Caneta e tal, já vai mais diferente. Ok? Então tá. Vamos então orar agradecendo a Deus. Momento de agradecer. Tem coisas que você quer agradecer ao Senhor? Este é o momento de agradecer a pessoa que está do seu lado, né? Pede, vamos junto para orar, né? Colocar essa gratidão, né? Diante de Deus, nosso coração diante de Deus, agradecendo. Vou pedir para a Marli que faça essa oração de gratidão, né? Nós temos recebido tanta coisa, né? Tanto cuidado de Deus. Água com dor, ó, tá certo, eu aceito a sua colocação, mas você está vivo. Está vivo e você pode correr atrás da solução disso aí, né? Então é um motivo de gratidão. É um motivo. Se dói o teu pé, graças a Deus porque você tem pé. Pronto. As coisas. Mas vamos agradecer a Deus porque nós estamos aí, né? Não, vou lembrar daquelas coisas lá do povo lá de trás, lá, né? Que só ficava reclamando e não via as bênçãos de Deus. Então vamos agradecer agora, ok? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, pela tua direção, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, Senhor, pelo teu livramento, Senhor. O teu grande amor tem nos alcançado, Senhor, tem feito, Senhor. Nós só temos que te louvar, te glorificar, te exaltar. Teu santo e excelso nome, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado que você tem tido conosco, Senhor Deus, com nossos irmãos, Senhor Deus, com a nossa saúde, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Né? Falei aqui do Paraná Batista, junto com todos os outros estados, né? Então, coube ao Paraná no dia 20, do domingo, começou meia-noite, e nós entregamos o bastão depois para um outro estado, se não me engano, da Paraíba, e meia-noite 15, já passando para terça-feira. Eu queria dizer, e participar orando, inclusive, né? E nós então, coube ao Tatuquara, a igreja da Fazenda Rio Grande, a igreja do Farol, né? Coube o horário das 2 da tarde às 3, né?
Então, das 14 às 15 horas. Eu sei que muita gente estava trabalhando nesse horário. Ou talvez você não estava trabalhando, mas acabou esquecendo. Mas são oportunidades muito tremendas, sabe? Está orando pelo país, orando pelas autoridades, orando pelo nosso Estado, pedindo de Deus, que Deus manifeste a sua graça, permitindo que se descubra uma vacina, pedindo uma vacina, o fim da pandemia. Foi muito, olha, eu diria assim, a palavra da meninada, foi muito 10, né? Muito 10. Então, fica aqui um incentivo, um desafio para você, de não perder essas jornadas que a gente tem assim de oração. E parece que foi tão gostoso, mas tão especial, que estão querendo fazer algo só no Paraná. Só no Paraná. Há um barulho aí, como diz o pessoal, um barulho santo, né, para que se faça só no Paraná. Ou então, na grande Curitiba, né, nós temos mais de 80 igrejas, né, 84 igrejas participaram desse evento. Foi tremendo. Um envolvimento espetacular, tremendo. Então fica aqui o desafio. Você não pode perder essas oportunidades. Ok? Muito bem. Momento da intercessão. Então, se você tem pedido de oração, quer aí compartilhar algo nesse momento, você tem a oportunidade de mandar seu pedido de oração, sim. A nossa técnica ali tem condição de passar para a gente quais são os pedidos de oração, né? Pode fazer isso assim. Ah, mas pastor, de repente acontece de você ter assistido, mas depois do horário, tem problema. Manda para a gente o pedido, a gente põe na nossa agenda de oração. Ok? E vamos aí interceder, vamos entrar em contato com você, né? E orar, se possível, até com você. Ok? No seu particular. Muito bem. Vamos então orar? Orar é o momento da intercessão. Se você tem algo no seu coração que quer colocar diante de Deus, então este agora é o momento. E aqui é o lugar. Vamos colocar diante de Deus a tua necessidade. Nosso Deus, Pai de misericórdia, nós levantamos a nossa voz em direção ao Senhor, ao teu trono, graça. E Deus, já te louvamos, já te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Ó Deus, sabemos que a tua boa mão tem nos assistido, tem nos sustentado e tem dirigido as nossas vidas. Agora, Deus, nós queremos levantar, ó Deus, o nosso clamor em direção ao Senhor. Ó Deus, pelas necessidades do teu povo. Primeiramente, queremos apresentar, ó Deus, o particular de cada um que nesse momento nos acompanha na oração. E pedir ao Senhor que o Senhor venha com a sua mão de misericórdia e de graça, e que o Senhor manifeste o favor, o teu favor, Pai querido, em defesa desta pessoa, que agora, ó Deus, junto conosco, se apresenta diante de Ti e pede sim a intervenção do Senhor, a providência do Senhor. Então, Deus, eu não sei qual é a causa, qual é a demanda, qual é a necessidade do meu irmão e da minha irmã, que agora me acompanha nessa oração através da internet. E eu quero te pedir, ó Deus, que sobremaneira o Senhor venha atuar nessas vidas. Que o Senhor recolha, ó Deus, como o Senhor sempre fez, Pai querido, a demanda, a dificuldade, a luta que essa pessoa está travando, que o Senhor agora, nesta hora, sim, ouça o clamor do coração dessas pessoas, nossos irmãos em Cristo,
e outras pessoas que nós nem conhecemos, mas que por força, ó Deus, dessa tecnologia, agora ela é alcançada pela tua graça. Então quero suplicar ao Senhor que o Senhor esteja assim promovendo, ó Deus, a tua bênção na vida dessas pessoas, a solução, ó Deus, da dificuldade destas pessoas. Entra com providência, glorifica teu nome através destas vidas, porque com certeza elas reconhecerão que somente tu és Deus e que não há outro igual ao Senhor. Agora também lembrar, ó Deus, do nosso país na pandemia, com tantas coisas acontecendo, ó Deus, na esfera econômica, política, ó Deus, em tantas áreas que nós hoje, ó Deus, assistimos às dificuldades acontecendo aqui e acolá, mas nós queremos apresentar, ó Deus, nosso país. E junto com esse chamado Brasil, as nossas autoridades na esfera federal, estadual, municipal, ó Deus, queremos também colocar diante do Senhor todas as autoridades da área da saúde, da segurança, Deus, todos os segmentos, ó Deus, que trazem ordenamento a este país, ó Deus, a nossa sociedade, queremos agora apresentá-los diante de Ti e pedir que o Senhor derrame aí do alto dos céus, primeiro o temor do Senhor em cada um desses governantes, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E daí sim, Pai, inunda o coração deles de tal forma que a percepção deles seja, antes de mais nada, reconhecer o Senhor. E assim sendo, haverá justiça, ó Deus, em nosso país. As coisas andarão, se forem, ó Deus, debaixo assim do teu ensinamento, da tua força e da tua direção. Então queremos colocá-los diante de Ti. Queremos suplicar também, ó Deus, porque pelo fim da pandemia, pedir que o Senhor dê ordem, ó Deus, àqueles homens cientistas, ó Deus, sábios na área da medicina, na área da biotecnologia, ó Deus, para que eles do Senhor recebam a bênção de sim trazerem uma vacina que estanque de vez, ó Deus, o que está acontecendo na humanidade. Abençoa isso, põe a tua mão de poder sobre isso. Também, ó Deus, recebe, Pai querido, também a nossa petição em relação aos pastores, obreiros da tua palavra, missionários, pastoras, aonde quer que eles estejam, ó Deus, porque eles são, ó Deus, agentes do teu reino, arautos da tua palavra. E nós queremos pedir que também o teu Santo Espírito venha socorrê-los, animá-los, ó Deus, colocar no coração deles, Pai querido, o dia de amanhã nas tuas mãos. Deus ajuda, abençoa cada um, tenha misericórdia. Queremos continuar dependendo do Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, fazendo a obra em nosso meio. Pedimos essas bênçãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo àqueles, ó Deus, que perderam os seus parentes, pais, irmãos, mães, ó Deus, que o Senhor esteja consolando e trazendo força a cada um.
Continua conosco, nos abençoa e nos ajuda nesses tempos tão difíceis. Continua conosco. É a oração que fazemos e já temos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Falamos no domingo próximo passado, né, num texto que se encontra lá em Marcos. Falamos da frutificação, está lá em Marcos capítulo 11, do verso 20 ao verso 24. Marcos 11, verso 20 e verso 24. Muito bem, estamos aqui com a palavra. Hoje nós queremos voltar hoje sim, 11, 20 e 24, certo? Marcos 11, de 20 a 24. Se disséssemos, poderíamos dizer que essa aí é a segunda parte, vamos colocar, né? Primeira parte nós falamos da frutificação e hoje nós queremos tocar um outro assunto que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Vamos lá para a leitura da palavra? Marcos, capítulo 11, do verso 20 ao verso 24, diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira seca secara desde a raiz. Então Pedro, apóstolo Pedro, lembrou-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, que recebestes, e será assim convosco. Como eu disse, o assunto é correlato, né? Estamos tratando da figueira. Ainda falando da figueira. O contexto histórico é o dia seguinte. É o dia seguinte após o primeiro encontro de Jesus com a figueira. Também após a purificação do templo, né? Jesus chegou lá e botou ordem na casa. Botou ordem na casa. O apóstolo Pedro foi quem fez a menção à figueira seca. Foi ele que notou. E aí isso aí vai dar origem a mais um dos célebres ensinos, né, que Jesus repassou aos discípulos. E este é um daqueles que balizou no passado, baliza hoje e vai balizar por muito tempo a fé de cada um de nós, né? A fé em Deus, né? O poder da fé em Deus. Irmãos, a fé em Deus é capaz de mover montanhas de preocupações. Montanhas de preocupações. Quando a gente olha para esse texto aqui e vendo, né, é como se eu gosto de convidar as pessoas a mergulhar no passado, a mergulhar
na ambiência, né? Mergulhar lá, puxa, eu quero ver como é que é isto, como é que esse negócio acontece, e mergulhar lá. Eu sempre gosto de dizer para o pessoal, aqueles tempos lá, eu sempre brinco com o pessoal, mas olha, aqueles tempos lá não tinha ligeirinho, não tinha, né? Não tinha iluminação pública como nós temos hoje em fartura, né? Não tínhamos, eles não tinham internet, eles não tinham, então muita coisa que a gente precisa voltar no passado, mergulhar na história para entender o momento. E aí Jesus vai aproveitar aquele momento para trazer um dos ensinos que até hoje, como eu disse, baliza a nossa fé. Uma das coisas que a gente precisa, antes de mais nada, é compreender que Jesus, como eu disse, ele nunca perdeu nenhuma das oportunidades. Nenhuma das oportunidades. E tudo aquilo que ele falou tinha um propósito. Tudo que ele fez tinha um propósito. Né? E você vai ver que vai se desdobrando de cada episódio, vai saindo coisas que vão nos trazendo ensinamento, que vão nos enriquecendo e vão fazendo a gente crescer. Essa é a realidade cada vez que você se depara com uma palavra, com Jesus. É tremendo isso. Vamos orar novamente? Deus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Muito obrigado por esse texto que enriquece muito as nossas vidas. Queremos continuar, ó Deus, debaixo da tua direção, orientados sim pelo teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Queremos continuar assim. Nos ajuda, continua falando no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, o poder da fé em Deus. Nós temos tantos testemunhos, né, de pessoas, aí eu escuto tantas coisas assim do mover de Deus, né, do mover de Deus. Né? Às vezes a gente tem um pouquinho de tempo ou paciência, até oportunidade de escutar, de ouvir, ainda nos dias de hoje, o que Deus faz. O que Deus faz é tremendo. Olha, queridos, é por meio da fé, que nós temos a garantia da presença contínua de Deus conosco. É por meio da fé. E cada palavra que brota lá da sua Bíblia, cada vez mais ela sedimenta a sua vida espiritual. Eu acho interessante como as pessoas voltam e meia dizem assim, olha pela minha vida espiritual. Tá certo, não tem problema orar pela sua vida espiritual. Mas a sua vida espiritual só vai se agigantar e se solidificar se você buscar na palavra, no estudo da palavra, o alimento. Aí sim a tua fé vai se empoderar, vai ser empoderada. Não é verdade? A palavra de Deus diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Você vê a importância da fé. É a nossa fé que nos dá a vitória neste mundo que vivemos. É a nossa fé. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Pronto. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá em 1 João capítulo 5, verso 4. Às vezes as pessoas dizem assim, mas
eu tenho muita fé. Você já ouviu essa expressão? Eu tenho muita fé. Mas é o primeiro ventinho que dá, essa fé desaparece. Ao primeiro ventinho que dá. Eu já ouvi uma expressão diferente. Eu tenho pouca fé, mas no grande Deus. Já vi essa expressão. Não estou corroborando, já ouvi essa expressão. Eu sei o que Deus faz, o que Deus é capaz de fazer. Mas fé, a fé é algo que nasce de uma relação contínua com a divindade. A fé nasce dessa relação contínua. Quanto mais você quer conhecer Deus, mais Deus se revela para você. Quanto mais você busca, mais Deus se revela para você. Isto é fé acrescentada, né? Então, é por meio da fé que nós temos a garantia da presença contínua de Deus. Se não houver fé no seu coração, né? Porque tem pessoas que até duvidam da Deus, porque ainda a fé não chegou no coração dela. A fé não chegou. Está percebendo? Então, guarda isso aí. É por meio da fé que nós temos a garantia da presença contínua de Deus conosco. Ainda é através da fé que Cristo se torna real na vida das pessoas. Muita gente teve dificuldades, nós tivemos dificuldades ou manifestações que afrontaram a nossa fé nos dias de carnaval. Teve problemas por aí. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A fé, como eu disse, é algo que vem plantada no seu coração, mas é fruto de uma relação próxima que você tem com Deus. É fruto de uma relação próxima que você tem com o invisível de Deus. Está lembrando de Tomé? Está lembrando de Tomé, um dos apóstolos? Se eu não ver, eu não creio. Eu preciso ver para crer. Foi o que Tomé falou lá atrás. Hoje nós não precisamos ver para crer. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas que hão de crer. Essa é a palavra de Jesus. Então, é através da fé em Cristo, né? Através da fé que nós temos em Cristo, que Ele se torna real nas nossas vidas. Hebreus capítulo 10, verso 23 vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. É preciso pegar com firmeza, né? Não é assim, duvidando. Mas não é bem assim, tem mais outra coisa. Não. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eita! É isto. É através da fé que Cristo se torna real na vida das pessoas. Quantas vezes você já foi
Já ficou, como diz o pessoal aí, né? No bico do corvo. Essa é uma expressão, né? Expressão meio forte, né? Mas ficou numa dificuldade. E daí você não tem saída para lugar nenhum. Mas quando você tem a tua fé em Cristo Jesus, quando você tem a tua fé em Cristo Jesus, parece que está acontecendo algum problema aí na tua internet? Algum problema na sua internet? Está tudo bem aí? Aqui na minha deu um sinalzinho aqui. Mas é quando você tem uma fé real em Cristo Jesus, seja em que situação difícil você estiver, você sabe que Ele não te abandona. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Hebreus 10, 23 está dizendo aqui. É pela fé no que ainda não vemos que podemos crer que receberemos. Ó, vou repetir aqui. É pela fé no que ainda não vemos que podemos crer que receberemos. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê para você. Está lá em Naum. Naum vai dizer um pouco sobre isso, né? Vai fortalecer esse nosso entendimento. Nós, pela fé que ainda, no que ainda não vemos, que podemos crer no que receberemos. E isso vem à minha mente o Salmo 91. Salmo 91, onde Deus cuida da gente. Né? Naum vai dizer aqui: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Vou repetir, ó. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Pela fé, no que ainda não vemos, podemos crer que receberemos. Porque Deus protege os que nele confiam. É também pela fé que sairemos vitoriosos das circunstâncias que hoje nos cercam. É pela fé, vou repetir, é também pela fé que sairemos vitoriosos das circunstâncias que hoje nos cercam. Ok? Veja lá, ó, o que diz Deuteronômio. Ah, pastor, Velho Testamento. Foi lá com o povo de lá. A Bíblia inteira fala conosco. De Gênesis ao Apocalipse. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, diante da pandemia, diante da proliferação do vírus. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Deus mudou, irmãos? Deus mudou, será? Mas eu quero ler um outro texto aqui para você. Isso é Deuteronômio 31, verso 6. Eu quero ler um outro texto que vai despertar você agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto é poderoso também. Ainda que a gente ande por aí, não devemos nos cuidar. Se precisar, só numa extrema necessidade, faça-se, é possível.
Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu não estou fazendo nada de errado, nem quero buscar o errado. Entenda que eu não estou te incentivando a sair de casa. A minha primeira palavra é que a gente deve se cuidar tempo integral e não relaxar. Ser criterioso. Ok? Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quero repetir para você. É pela fé que sairemos vitoriosos das circunstâncias que nos cercam. Finalmente, será pela fé que veremos Deus derrubando o impossível e fazendo aquilo que a gente considera improvável diante dos nossos olhos. Vou repetir. Será pela fé que veremos Deus derrubando aquilo que é impossível e fazendo aquilo que nós achamos que é improvável diante dos nossos olhos. Hebreus capítulo 11. Eu gostaria de aqui aplicar esse texto para esse momento, porque é um texto também riquíssimo e fala de fé. Ora, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas diz mais, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Diz mais o texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda se não viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Quando a gente vê o que está acontecendo em nossa cidade, em alguns lugares em nosso país, talvez no afã de querermos já tomarmos uma posição e corrermos, vamos abrir o templo agora. Deus está dando para a gente, está nos aparelhando para salvar a nossa casa. Cremos que nesse tempo Deus está cuidando, está derramando sabedoria no coração da liderança. Procure ouvir ali sua liderança. Procure ouvir. Seja paciente. E muita gente fica meio crítica também, né? Ah, por que eu não abro? Tem que ficar primeiro. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, a gente vai encontrar toda sorte de acontecimentos que só foram possíveis na vida daqueles homens e mulheres por conta da fé. O poder da fé, a nossa fé, daquilo que Deus pode fazer, vai ser o diferencial e será o diferencial. Vivenciar essa fé. Mas vem um recado.
Hebreus 11, versos 6 e 7, acabei de ler. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nos rodeia. Precisamos tomar muito cuidado. A pandemia não trouxe só o vírus, tem outros complementos ali. Presta atenção. Que também não são saudáveis. A nossa vida, a nossa fé. Presta atenção. Façamos uso de nossa fé em Deus, porque Deus, em sua misericórdia, pode usar como um instrumento poderoso, através da nossa fé, capaz de mudar a sorte de nossa gente, porque nós sabemos que Deus pode. Amém. Façamos uso da nossa fé em Deus como um instrumento poderoso, capaz de mudar a sorte da nossa gente. Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando, derramando sabedoria Sim, Jesus. e paciência no nosso coração. Não esquece. Não esquece. Jesus lá atrás, ensinando os seus discípulos. Tudo isso começa com uma figueira que seca. Então é possível, no exercício da nossa fé, nós ajudarmos nesse momento de transposição da pandemia. É possível. Exercite a sua fé em Deus. Exercite a sua fé em Cristo. Amém? Glórias a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Tenha um bom término de semana. Fica com Deus. Amém. Estamos juntos. Um abraço forte para cada um de vocês.